Vamos começar a apresentação do trabalho de pesquisa operacional, trabalho de avaliação da disciplina que foi ministrada pelo professor Marcos dos Santos. Integram a equipe Ana Isidoro, Helenise Magalhães, Francisco Benites, Gabriel Cerqueira e Paulo Zilioli. O objetivo desse vídeo, é demonstrar a aplicação do método Simplex, formatação de um problema real que a gente resgatou da sociedade, modelar o problema num formato de programação linear, elaborar a aplicação do método Simplex por meio do Tableau Simplex e posteriormente a gente fez a utilização de um programa disponibilizado durante as aulas, feito em linguagem R, um algoritmo, para demonstrar a utilização desse programa e conferir o resultado que a gente apurou por meio do Tableau Simplex. Seguindo aqui, um problema que a gente buscou na sociedade, que a gente encontrou na internet, trata-se de uma empresa de móveis de cozinha que fabrica 3 tipos de mesas de fábrica: quadrada, retangular e redonda. A cada mesa passa por 2 processos de produção e de acabamento. Existem 1000 horas disponíveis da mão de obra para produção e 600 horas disponíveis para acabamento semanalmente. A tabela abaixo sumariza o número de horas requerido por mesa em cada um dos processos, bem como o lucro unitário de cada mesa. Então aqui está demonstrado aqui as variáveis de decisão, e as restrições do nosso problema. O objetivo desse problema é maximizar o lucro da empresa. Então, diante disso aqui, a gente vai obter as restrições, chegar às restrições, transformar essas restrições e as próprias variáveis de decisão, modelar esse problema de programação linear, e depois aplicar no Tableau Simplex, e vamos demonstrar aqui como que a gente apurou a solução ótima. Então, a gente já pode passar aqui para o modelo de programação linear. Então, a variável de decisão corresponde à fabricação das mesas, dos modelos de mesa pela fábrica. Então, x1 representa a mesa quadrada, a fabricação da mesa quadrada, x2 a mesa retangular e x3 a mesa redonda. Com essa informação e com a informação também que a gente, com que o problema se propôs, que é maximizar o lucro da empresa, a gente chega à função objetivo, que seria maximizar o lucro 30x1 mais 60x2 mais 80x3, onde 30, 60 e 80 correspondem aos lucros obtidos por cada modelo de mesa. Então, essa vai ser a nossa função objetivo, o que a gente vai chegar mais na frente ali, a gente vai ver que é o valor de Z. Bom, as restrições basicamente são 3 restrições. Uma envolvem o tempo disponível para produção, o tempo total disponível semanalmente para a produção dessas mesas, certo? Então, na etapa de produção, o limite disponível de horas corresponde a 1000. E aqui 2x1 é o tempo disponível que a mesa quadrada, que é a variável x1, utiliza para a produção, 3x2, o tempo, 3 horas, que a mesa retangular utiliza para a produção, na etapa de produção, e 4x3 é o tempo que a mesa redonda utiliza para ser produzida, gasta para ser produzida. A restrição do tempo de acabamento, são utilizados os mesmos, são dispendidos os mesmos tempos para a produção das mesas, para o acabamento das mesas. Então, cada mesa leva 2 horas, então ficou 2x1 mais 2x2 mais 2x3 tem que ser menor ou igual a 600. Essas são as nossas restrições técnicas. E a restrição de não negatividade. A gente quer maximizar o lucro e, portanto, tanto x1 quanto x2 quanto x3 tem que ser maior ou igual a 0. Bom,
Aqui a gente já começa a elaborar o método simplex por meio do tableau simplex. O primeiro passo seria definir as variáveis de folga. A gente vai transformar as equações em equações, que vão possibilitar a gente construir o tableau simplex. Certo? Então, nesse primeiro caso, o valor de z, que corresponde à função objetivo, a gente tem que transportar todos os itens que estão no segundo membro, que estariam aqui, para o primeiro membro. Com isso, os valores que antes eram positivos vêm como negativos. Então fica assim: o z menos 30x1, menos 60x2, menos 80x3 é igual a zero. As restrições, para a gente reduzir, para transformar essas inequações em equações, ou seja, é necessário acrescentar as variáveis de folga. Como se trata de um problema de maximização, a gente utiliza variáveis de folga. Se fosse um problema de minimização, seriam utilizadas as variáveis de excesso. Então, nesse caso, fica 2x1 mais 3x2 mais 4x3. A gente inclui a variável x4, a variável de folga, né? E aí transforma aquele sinal de menor ou menor igual a 1000 em igual a 1000. Assim, a mesma coisa para a restrição quanto ao tempo disponível e os tempos gastos na etapa de acabamento. 2x1 mais 2x2 mais 2x3 mais acrescenta a variável de folga x5, que é igual a 600. Bom, depois dessa etapa, o próximo passo seria construir o tableau simplex, né? Então, o tableau simplex seria somente distribuir os valores de cada variável, né, nas colunas, nas respectivas colunas que correspondem às variáveis. Então, na coluna x1, na linha x4, né, a gente nas linhas a gente coloca as variáveis de folga e aqui embaixo o valor de z. Então, nessa primeira linha, que corresponde à variável, a restrição das horas de produção, x1 igual a 2, x2 igual a 3, x3 igual a 4, x4, 1, e o valor de x5, 0. Não temos x5 aqui, somente na restrição da etapa de acabamento. E o valor de b igual a 1000. Na restrição do tempo disponível para a etapa de acabamento, a gente fica assim: x5, x1 igual a 2, x2 igual a 2, x3 igual a 2, x4 é 0, x5, 1 e o valor de b, 600. O valor de z, na última coluna, onde fica o valor de z, vai ficar menos 30, x1, menos 60, x2, menos 80, x3, x4, x5, o valor de b, todos eles ficam como zero. Bom, o terceiro passo consiste em definir a coluna de trabalho, né? A coluna de trabalho é aquela coluna do nosso tableau simplex que tem o valor de z mais negativo. Mais negativo. Então, a gente aqui já destacou a coluna x3, a variável x3, que representa a coluna mais negativa e, portanto, vai ser a nossa coluna de trabalho. Certo? Essa coluna de trabalho vai ser importante para os próximos passos, porque ela vai definir o nosso pivô e, posteriormente, vão ser aplicados, vão ser feitas as operações para a gente zerar o valor de z, né, que é o objetivo final. Por fim, passando para o próximo passo, né, para o quarto passo, a gente faz o teste da razão para obter o pivô. Definir qual é o pivô da nossa coluna de trabalho. Para isso, dividimos o valor de b pelo valor da coluna x3. Seria 1000 por 4, que é igual a 250, e 600 por 2, que é igual a 300. O menor valor aqui vai indicar qual é o nosso pivô.
Aqui a gente já marcou aqui o valor de x4 da coluna x3, né, o valor número 4, que a gente identificou como sendo o nosso pivô. Bom, passando aqui para o quinto passo, né? Quinto passo, o objetivo é transformar o pivô, né, em 1. Né? Então, como a gente já viu no slide anterior, que o pivô é 4, para a gente atingir, para a gente alcançar o valor de 1 no pivô, a gente divide toda a linha, importante isso, dividir toda a linha da linha de x4, ou seja, toda essa equação por 4, de modo que ela se mantenha proporcional. Né? A gente, na verdade, vai dividir toda ela para ela se manter proporcional. Então, dividindo 4 por 4 deu 1, aqui x1 passa a ser 1 meio, x2 3 quartos, x4 1 quarto, x5 era 0, permanece 0, o valor de B era 1000, passou a 200. Bom, o sexto passo a gente vai zerar as demais colunas. Né? Para zerar as demais colunas, a gente precisa verificar o que é necessário em cada coluna dessa para aplicar multiplicar o valor da coluna pivô por um determinado número, de modo que, somado à coluna x5, a linha x5, perdão, e a linha x de z, esses valores sejam iguais a zero. Então, aqui, na linha x5, a gente, para alcançar esse objetivo, a gente tem que multiplicar a linha x4 toda por menos 2, inicialmente a linha de x3 e as demais linhas, sempre com aquele objetivo de manter proporcionais, né? E depois somar esse resultado a toda a linha x5, para chegarmos ao valor de 0 na coluna de trabalho. Então, aplicando menos 2 aqui, menos 2 vezes 1, menos 2, somado a 2, 0. A gente repetiu esse passo para todas as variáveis, e aí a gente obteve aqui, na x1, 1, na x2, 1 meio, na x4, menos 1 meio, e na x5, 1. O valor de B, que era 600, né? Que era 600, com essa operação passou a 100. Repetimos a mesma operação para a coluna Z, sendo que aqui, nesse caso, o valor que a gente deve multiplicar deve ser o 80, de modo que 1 vezes 80 é igual a 80, somado ao menos 80, a gente chega ao zero. A gente vai repetir isso para todos os outros variáveis, certo? De modo que aqui a gente já pode verificar que os valores que antes eram negativos se tornaram positivos, que é o nosso objetivo. A gente vai ver aqui no próximo passo. Bom, com base nisso, a gente a nossa regra de parada, o que define é a gente alcançar que todos os valores da coluna Z não sejam mais negativos, se tornem positivos. Essa é o que define a nossa regra de parada. Com isso, a gente entende, né, ou a gente conseguiu alcançar a nossa solução ótima. Né? E a solução ótima é essa aqui. O valor de x1 é 0, x2 0, x3 250. E com isso a gente chega ao valor de Z, ou seja, ao lucro máximo, né, que a gente pode auferir com essas premissas de 20 mil reais. Bom, nós fizemos as mesmas operações aplicando ao programa, né, ao algoritmo disponibilizado pelo professor durante a aula. Aqui está o caminho dele um caminho dele na internet para a gente poder chegar até esse algoritmo. E a gente fez isso. Nós aplicamos aqui todas as premissas que a gente utilizou nesse mesmo problema para fazer pelo Tableau Simplex e fizemos a apuração por meio desse programa.
O resultado, aqui estão as variáveis, todas que a gente acrescentou. Então, tem o lucro de x1 30, o lucro de x2 60, né, da mesa, do modelo de mesa correspondente à variável x2 60 e do modelo de mesa x3, da variável x3 80. Aqui estão as restrições técnicas, né? Seriam os tempos gastos para a produção de cada mesa e o tempo disponível semanalmente, tanto para a etapa de produção quanto para a etapa de acabamento. Por fim, a gente chegou ao resultado aqui de toda essa operação, onde x1, o resultado é 0, x2 0, x3 250. Ou seja, maximizou na variável de x3 a produção das mesas, né? O tempo disponível suportou que concentrasse naquela modelo de mesa que tem a maior rentabilidade, a produção de todas as mesas. E isso aí a gente ofere, com isso a gente obtém um resultado de 20 mil de lucro. Bom, e as considerações nossas, né? A conclusão que a gente chegou com isso é que tanto a aplicação do método simplex por meio do tableau simplex, quanto a utilização do algoritmo, que foi feito por meio da linguagem R, comprovaram que a solução ótima consiste na fabricação de 250 unidades de mesa redonda. Isso vai gerar para a empresa, né, um lucro de 20 mil reais. Então, o que a gente chega à conclusão é que a restrição que foi imposta pela quantidade de horas disponíveis, 1.000 horas disponíveis e 600 horas disponíveis para produção e acabamento, foi suficiente, né, para que permitiu que concentrasse a fabricação naquele modelo de mesa que oferia o maior lucro, né? Então, com base nisso, a gente chega à conclusão que, concentrando a produção naquele modelo de mesa, embora ela utilize mais tempo para fabricação, a gente obtém o melhor lucro. Foi essa a solução. Bom, a gente encerra aqui e agradeço a todos e espero que tenham gostado da nossa apresentação. Obrigado.